A paz do Senhor a todos, meus queridos amados, sejam todos muito bem-vindos novamente a nossos dias de leitura da nossa Bíblia Sagrada. Vamos continuar hoje Esdras, capítulo 4 a 6. Vamos seguir em frente? Vamos lá. Esdras, capítulo 4. Os inimigos fazem parar as obras. Quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que haviam voltado do cativeiro estavam reconstruindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, aproximaram-se de Zorobabel e dos chefes e famílias e lhes disseram: Deixe-nos ajudar na construção, porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez vir para este lugar. Porém, Zorobabel, Jesua e outros chefes e famílias de Israel responderam: Vocês não têm nada a ver conosco na construção do templo ao nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, vamos construí-lo ao Senhor, Deus de Israel, como Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando-o no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mistredate, Tabeel e outros companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Sinzai, o escrivão, e outros companheiros, Dinaitas, Afarzaquitas, Tarpelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas, e outros povos que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares desde o lado do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes de seus servos, homens deste lado do Eufrates e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que saíram daí vieram a Jerusalém. Eles estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando as muralhas e reparando os seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade for reconstruída e as muralhas forem restauradas, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, como somos assalariados do rei e não queremos ver a desonra dele, por isso mandamos esse aviso ao rei, para que faça uma investigação no livro das crônicas de seus pais, e nele o rei descobrirá e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias e que nela tem havido rebeliões desde os tempos antigos. Por isso a cidade foi destruída. Portanto, informamos ao rei que se essa cidade for reconstruída e as suas muralhas forem restauradas, o rei não terá mais posse das terras desse lado do Eufrates. O rei mandou a seguinte resposta: a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e aos companheiros que moram em Samaria, bem como aos demais que estão além do Eufrates, paz. A carta que vocês nos mandaram foi lida com clareza na minha presença. Por ordem minha, fizeram uma investigação e descobriram que desde os tempos antigos aquela cidade tem se levantado contra os reis, e nela ocorreram rebeliões e tumultos. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém que dominaram toda a região além do Eufrates, aos quais foram pagos direitos, impostos e pedágios. Agora, deem uma ordem para que aqueles homens parem o trabalho e aquela cidade não seja reconstruída, a não ser com autorização minha. Tenham cuidado e não sejam negligentes nessas coisas, porque aumentaria o dano em prejuízo aos reis. Depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum e Sinzai, o escrivão, e dos companheiros, eles foram depressa a Jerusalém aos judeus e, de mão armada, os forçaram a parar a obra. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isto até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Capítulo 5.
as exortações de Ageu e Zacarias. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo, restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo esse edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Os adversários consultam Dario. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem essa muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram a Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que essa casa fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e a quem disse: pegue esses utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, e daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Capítulo 6. O decreto de Dario. Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Sírio, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus, em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes e a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. A resposta de Dario.
E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai, e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com esses anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus. E também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. E o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto e se execute com toda a diligência. O templo é concluído. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. A dedicação do templo. Os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, comeram a Páscoa juntamente com todos os que unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Terminamos então mais um dia. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia abençoado em nome de Jesus. Um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos aí de novo para continuar nossa Bíblia em 365 dias úteis. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Até segunda, se Deus quiser. Amém. Senhor Todo-Poderoso, Tu és o Deus que sustenta a obra começada com Tuas próprias mãos. Quando o inimigo se levanta para desanimar, Tu nos reveste de coragem e nos dás a Tua palavra de ânimo. Assim como enviaste a Ageu e Zacarias, fala também hoje ao nosso coração, para que não desistamos daquilo que nos mandaste reconstruir, mesmo quando as oposições parecem maior do que as nossas forças. Que o Teu Espírito nos lembre que nenhuma barreira humana pode deter o plano divino.
Tu és o Deus que transforma acusações em testemunhos e converte resistência em provisão. Senhor, dá-nos olhos para ver além da ameaça, mãos firmes para continuar o trabalho e um coração que te adore em meio às provações. E cada pedra levantada em nossa vida, cada passo de restauração, seja para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso templo eterno e nossa vitória. Nós lhe agradecemos, Senhor, eternamente e louvamos em nome de Jesus. Amém.